Então vamos lá. Tromboembolismo pulmonar. Definição, a gente tem que saber aqui que a gente está falando de um tromboembolismo pulmonar, que geralmente provém, né, dos membros inferiores. Ou seja, tromboembolismo venoso é igual a TVP, trombose venosa profunda, mais TEP, que seria tromboembolismo pulmonar. Então, é uma obstrução de um ou mais ramos da artéria pulmonar, né? A temporalidade pode ser aguda, subaguda ou crônica, e pode ter presença de inestabilidade hemodinâmica. Ou o paciente pode estar inestável, ou ele pode estar estável. E é diferente de infarto pulmonar, para deixar claro isso. E aí nós temos aqui uma demonstração, né, de como o trombo vem ali da vena, né, entra na câmara direita e acaba indo, né, aqui aos seus vasos pulmonares e acaba se estancando aqui, por exemplo. E aí pode ser classificado segundo a localização, ou seja, a cavaleira, né, aqui justamente ali na divisão do tronco pulmonar, né, que é conhecido também como encilha de Montar, né? Isso, Pablo. Você lembra do Pablo, hein, velho? Aí vem que pode ser lobar, né, também. Pode ser segmentar ou subsegmentar. Aí tem os fatores... Esse subsegmentar aí, ó, é o que só acha com arteriografia aí, ó. Arteriografia. Por isso que ele é padrão Justamente. ouro, velho. É o padrão ouro, gold standard Por dessa isso, patologia. Aí nós temos aqui os fatores que predispõem tromboembolismo venoso. Que aí temos critérios fortes, critérios moderados e fracos, né? Vamos começar aqui pelos fracos. Critério fraco, né, que é um OR menor que 2, é um paciente acamado mais de 3 dias, paciente com diabetes, hipertensão, paciente com cirurgia videolaparoscópica, imobilidade, paciente que viajou por um período prolongado, né, idade avançada, idosos aqui, gravidez e obesidade e veias varicosas. O paciente apresentou um desse, ele tem risco, né, fraco. Já um risco moderado são aqueles pacientes que fizeram cirurgia de joelho, né? Qualquer procedimento cirúrgico já é fator de risco, entendeu? Uhum. Doença autoimune, transfusão sanguínea, trombofilia, tromboflebite, quimioterapia, o paciente ali passou por um processo quimioterápico, né? Um tratamento de alguma neoplásia. Uso de contraceptivo oral também é um fator de risco moderado. Neoplásia, como eu já havia falado, e AVC também é um fator moderado de tromboembolismo pulmonar. Teve aqui, no caso, tromboembolismo venoso. Depois nós temos fatores fortes, né? Que esse aí, geralmente o paciente que apresenta TEV, né, vai ter, em seu caso clínico ali, por exemplo, fratura de membro inferior, internação por insuficiência cardíaca, fibrilação auricular ou floater, né? Cirurgia, Agora a gente politraumatismo. sabe por quê, né, velho? Hã? Agora a gente sabe por quê. Agora tá mais claro, né? PC, FA e Floater, velho. Uhum. Politraumatismo, né? Infarto agudo de miocárdio nos últimos 3 meses, tromboembolismo venoso prévio, se o paciente já tinha e lesão da medula espinal. Ou seja, aqui se o paciente apresentar um desses, num caso clínico, você já sabe que ele tem fator de risco forte, né? OR maior que 10. Epidemiologia, né? A terceira síndrome cardiovascular aguda, perde apenas para AVC e infarto agudo de miocárdio. Então tá aí no terceiro posto. Principal causa de morte evitável, mano. Entendeu? E aí, 39 a 150 de 100 mil pessoas. 115 de 100 mil pessoas. E é mais comum em homens do que mulheres. Vamos para a fisiopatologia, né? Ocorre por quê? Porque tem uma alterada, né, aqui na triada de vídeo. Né? Tem uma alteração e ela está alterada. Então, o que acontece aqui? Tem um estado de hipercoagulabilidade, um estado de êxtase venosa, né? Ou um estado de lesão endotelial. Se algum desses se altera, nós temos a formação de trombose. Né? E a gente viu que comumente elas vêm dos membros inferiores, né? Venas profundas, que, né, pelo fluxo sanguíneo acabam estancando aqui na área pulmonar. Né? A gente vai ver aqui que a maior parte dos TEP são provenientes de veias acima do joelho.
né? Que a gente vai chamar de TVP proximal. E também temos a TVP abaixo do joelho, que é mais distal. Mas a que mais leva a um TEP é a proximal. Aí nós temos aqui que quando tem a formação de um trombo, né, aqui no capilar, a gente vai ver que tem uma alteração da ventilação-perfusão. Ou seja, não tem perfusão, mas tem ventilação, né? Que isso a gente vai ver que é característico de um exame que a gente vai fazer para o diagnóstico também lá na frente. E aqui, é claro, né, a fisiopatologia se explica basicamente no espiral da morte, né? Tudo começa com o aumento da pós-carga, ou seja, ali o ventrículo direito tenta mandar o sangue, mas não consegue porque tem um vaso ali, a nível pulmonar, que está obstruído, ou seja, aumenta a pressão e a carga de trabalho do ventrículo direito. Esse aumento da pós-carga leva a uma dilatação do ventrículo direito, depois um aumento da demanda de CO2, porque ele vai estar trabalhando muito, depois vai levar a uma isquêmia, depois isquêmia vai levar a uma diminuição da contractibilidade, né? Que aí ele vai estar tão fadigado, tão cansado, que aí ele vai começar a deixar de latir. Depois vai ter um abalamento do septo interventricular, ou seja, é como se o coração direito ali, a câmara direita, se dilatasse tanto que acaba comprimindo a câmara esquerda. O septo vai fazer isso daqui, ó, e vai começar a empurrar a câmara esquerda. Depois do abalamento, vai ter diminuição da pré-carga do ventrículo esquerdo, porque vai ter uma diminuição do seu espaço. Vai ter hipotensão, e aqui já começa a piorar a situação do paciente. Aqui o paciente já vai ter inestabilidade hemodinâmica. Depois vai ter diminuição da perfusão da coronária. Depois vai ter choque obstrutivo, que o choque do tromboembolismo é um choque obstrutivo. E, por fim, o óbito desse paciente. Por isso que se diz que é a principal causa de morte evitável. Aqui, se você consegue identificar e tratar, tranquilo, você reverter a situação do paciente. Quadro clínico. O quadro clínico é heterogêneo, né? Desde assintomático até choque obstrutivo e óbito do nada. E aí nós temos sinais e sintomas. Os sinais, né, mais característicos são dísnea ali súbita, principalmente, 73% dos casos. Vai ter dor pleurítica ou ventilatório dependente, né? O paciente também vai ter tosse, ortopneia, sibilâncias e hemópsis, né? Geralmente ele vai ter as três primeiras: dísnea, dor torácica ou dor pleurítica e tosse. Os sinais, né, que ali no exame físico você vai ver, que são taquipneia, né, como maneira de compensar essa situação, crepitações, né, taquicardia, o coração ali vai estar trabalhando muito, vai ter presença de quarta bulha, B4, hiperfonese de P2, inestabilidade hemodinâmica, que aí o paciente já vai estar em uma situação bem crítica. E aí nós temos que lembrar, definição de inestabilidade hemodinâmica, né? Que aí nós vamos ter parada cardiorrespiratória, vamos ter choque obstrutivo, né, que é uma pressão arterial sistólica menor que 90 mmHg, e sinais de hipoperfusão orgânica. Você vai fazer ali o teste do linear capilar, vai estar com o tempo aumentado, né? Vai ter hipotensão persistente, assim você não consegue aumentar essa pressão do paciente, não consegue levantar, ela se mantém ali por menos 90 mmHg. Então, se o paciente tem esses três critérios, ele tem inestabilidade hemodinâmica em TEP. E aí, com base nisso, nós temos aqui o score de Wells, né? Que aí, tá ligado, né? Que cada critério aqui, cada item, tem a sua pontuação. Versão original e versão simplificada. A gente vai trabalhar aqui a original. Beleza. Aí nós temos aqui sinais e sintomas de TVP, né? Se o paciente, no caso clínico, apresentou, mais 3 pontos. Se o paciente tem diagnóstico alternativo menos provável que TEP, não, o diagnóstico alternativo menos provável que TEP, 3 pontos. Depois, tromboembolismo venoso prévio, aí o paciente soma 1,5 ponto. Frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, taquicardia, mais 1,5 ponto. Se o paciente tem cirurgia ou imobilização nas últimas 4 semanas, mais 1,5 ponto. Agora, se ele tem hemópsis ou histórico de neoplásia, só 1 ponto. Entendeu?
Então, depois que você ler o caso clínico e fizer a escalazinha dele, se cada característica que ele apresenta item, você ir atribuindo os pontos correspondentes, você vai ter aqui os 3 níveis. Se o teu paciente tem uma pontuação de 0 a 1, ele tem TEP, né, ali com baixo, como é que eu posso falar? Uma baixa probabilidade de TEP. Agora, se o teu paciente tem uma pontuação de 2 a 6, a probabilidade é intermediária de ele ter TEP. Já se o teu paciente tem igual ou mais de 7 pontos aqui no score de Wells, aí ele tem sim alta probabilidade que seja TEP. Ou seja, em teoria ele deveria ter sinais e sintomas de TVP. O diagnóstico TEP é o mais provável, mais 3 pontos, que seria 6. E algum desse aqui, por exemplo, taquicardia, você já teria um paciente com alta probabilidade de TEP. Né? A versão simplificada é quase a mesma coisa aqui, né? E a versão original você pode também ter TEP improvável e provável. Se você fez a escala original e deu de 0 a 4 pontos, TEP improvável. Se deu igual ou maior que 5, TEP provável. Que aí vai servir também isso lá no tratamento. Aí tranquilo, né, mano? Beleza, isso aí. Solução. Aí vamos aos diagnósticos. Nós temos o diagnóstico, né, que são exames ali de apoio a esse diagnóstico, que são exames laboratoriais. Bioquímica básica, né, leucócitos, VSAT, LDAT, aumentado. Gasometria arterial, você vai ver que o paciente vai ter uma hipoxêmia, 74%, né, porque tem aumento do gradiente alveolar arterial, e vai ter alcalose respiratória, né, 41%. Depois a gente vai solicitar um dímero D, que é importante, né, para a gente ter ali uma noção da nossa conduta, que o dímero D tem um alto valor preditivo negativo, 99%. Ele é espetacular, excelente para excluir TEP. Né? Ou seja, se o dímero D veio ali normal, não é TEP. Mas se ele veio positivo, aí sim, ele não diz que é TEP, mas pode ser. Entendeu? Aí nós temos aqui, o paciente com menos de 50 anos, o corte do dímero D é 500. Paciente com mais de 50 anos, né, o corte é a idade vezes 10. Né? Agora, velho, os casos clínicos que eu fiz, os novos, nunca tá assim, velho, nunca tá ajustado, hein? Que onda, hein? Tipo, do Revalida que caiu ontem, que a Bruna me mostrou, o paciente tem 70 anos, parece. O dedímero dele veio 500 e pouco, tá ligado? Tipo... Tô ligado. E o valor de referência não vem em 70, 700, tá ligado? Então, o dímero D ali, né, você usa para descartar. Né, mas para confirmar, você vai ter outras provas mais específicas. Depois você vai ter um eletrocardiograma. Né, se você fizer um eletrocardiograma aí, você pode ter algumas informações valiosas. Né? Mais comum que esse eletrocardiograma tenha uma taquicardia sinusal. Né? Claro, se ele vai ter taquicardia, vai estar aumentado, né, o ritmo também no eletrocardiograma. Ele vai ter também o característico padrão S1, Q3, T3, né? E a arritmia atrial mais comum é a fibrilação atrial, né? Que aí piora ainda mais a situação do paciente. Rapaz, que aí nós vamos ver aqui. Eu tava vendo os Eletro 11, né, com o pessoal. Aí tinha o diabo do Eletro bonitinho, velho. Eu falei, o que diabo é isso, velho? Aí eu olhando, ninguém achando, aí eu vi essa onda S. Eu falei, onda S em D1 não existe. Aí tem um negócio aqui. Aí quando eu vou pra D3, padrãozinho, hein? Matei na hora, velho. É isso aí, chefe. Se você véio. vê onda S em V1, né, em D1, aí você vê onda Q em D3 e em D3 de novo T invertida, aí você tem um padrão S1, Q3, T3. Né? Onda S em D1,
onda Q em D3. E em D3 também você vai ver onda T negativa. E aqui, como eu tinha mencionado, taquicardia sinusal, né? Que é a onda P, ela vai preceder todos os complexos QRS, né? O QRS vai ser estreito, né? E aí vai ter frequência cardíaca aumentada. Morfologia normal. Show? Filé, filé. Depois da gente fazer um eletrocardiograma, né? Nós também temos a possibilidade de fazer uma radiografia de tórax, Raio-X. que é diagnóstico diferencial, né? Para excluir outras doenças também. E as alterações são inespecíficas, né? E aí, quais são essas alterações? A gente vai ter a Corcovado-Hampton, né? Que já vou mostrar aqui, ampliar um pouco mais para ficar mais legível. Ter um infarto pulmonar, né? Sim, Corcovado-Hampton, sinal de Westermarck e sinal da palha. São os 3 sinais mais característicos aqui. Corcovado-Hampton, imagens hipotransparentes em formato de cunha, né? Periféricas, referente a áreas de infarto pulmonar. Aqui, você vai ver que bem aqui vai ter uma imagem hipotransparente em formato de cunha, né? Vai ter uma base aqui, uma parte periférica, e o que vai afinando aqui, né? Referente a áreas de infarto pulmonar. Depois nós vamos ter o sinal de Westermarck, que vai ser áreas de hipoperfusão pulmonar com diminuição da trama vascular. Ou seja, vai ter uma oligoemia focal aqui, né? Aqui vai estar sinal de Westermarck na radiografia. Depois nós vamos ter o sinal da palha, que é uma dilatação que vai acometer a artéria pulmonar inferior direita. Como pode ver bem que é assim. Sinal da palha. Dilatação da artéria pulmonar inferior direita. Mas ele pode cobrar isso aí, velho. Ele pode colocar. Palácio que gosta dessas coisas, né? Tipo, colocar assim. Oligoemia focal, que produz uma hipertransparência pulmonar, né? Como tá no slide do Roberto. Aí pede pra gente colocar o nome, né? O que é aberto. Se você colocar Corcovado-Hampton, né, área de infarto pulmonar, imagem hipotransparente, sinal de Westermarck, oligoemia focal, hipoperfusão pulmonar. Aí, no slide do doutor aqui tá TEP, Joroba de Hampton, né? Aí tá TEP mais IAM, ó. Infarto do miocárdio, né? É doido, né? E sinal da palha, que é a dilataçãozinha da artéria inferior direita. Então, Westermarck, signo da palha, Corcovado de Hampton. Corcovado-Hampton. Palha de Hampton. Show. Aí nós vamos ter o ecodopplercardiograma, que aí é importantíssimo também, ainda mais se o paciente tem inestabilidade hemodinâmica, né? Que aí é rápido, você já consegue identificar ali alguma alteração a nível cardíaco do paciente. Que as características que esse paciente vai apresentar vão ser quais? Dilatação do ventrículo direito, abaulamento do septo, né, que eu tinha falado ali, lembra do espiral da morte? Veia cava inferior distendida com diminuição da colapsabilidade inspiratória e também a presença de um trombo em câmera direita. Então, geralmente é isso que a gente vai buscar ali no ecodopplercardiograma de um paciente. Dilatação do ventrículo direito, abaulamento do septo, né? Veia cava inferior distendida e trombo aqui em câmera direita. Show? Top, top. Agora vamos falar dos exames específicos que vão dar o diagnóstico de TEP. Então, vamos falar da angiotomografia de tórax, angiotac, né? Angio-TC. É o método de escolha em suspeita de TEP, né? Se negativa, exclui TEP, probabilidade baixa. Limitar em gestantes e insuficiência renal, porque justamente utiliza ali contraste, né? Uhum. E aí pode ser a cavaleira, pode ser lobar ou segmentar, né? Porque como tu falou, a subsegmentar já vai ser mais para uma arteriografia. Velho, tanto que nem coloca aí. Justo. Então a gente pode fazer uma angio-TC em suspeita de TEP. Depois nós temos a cintilografia, ventilação-perfusão. Em raio-x de tórax normal, né, a gente pode fazer ela.
Individualizar sexo feminino, gestante, anafilaxia por contraste, insuficiência renal, todas essas coisas. Não indicado em inestabilidade, porque o paciente em inestabilidade vai precisar de uma abordagem mais direcionada, mais assim, para evitar que o paciente tenha a possibilidade de chegar a óbito, né? Você vai ter que atuar rápido ali. Então, a cintilografia, ventilação, perfusão vai ser para você analisar isso. Vai ter uma boa ventilação, ou seja, toda a área do pulmão vai ter uma boa ventilação, vai ser completo. Mas quando você fazer a análise da perfusão desse pulmão, você vai ver que tem áreas que está incompleta, né? Áreas mal perfundidas. Por isso que fala cintilografia, ventilação, perfusão, que aí você vai meio que comparar duas imagens. A ventilação está normal e a perfusão não, né? Justo, verdade. Ou seja, para fazer, o paciente tem que estar não tem que estar nenhuma afecção pulmonar, tem que estar com o pulmão 100%. Show, sim. Aí nós temos a arteriografia pulmonar, que é o padrão ouro, chefe, que é o Gold Standard. Gold Standard, diagnóstico e terapêutico. Que aí já vai ser mais para aquele embolismo pulmonar subsegmentar, né? Que ali a TC já não consegue detectar. Então, falou em TEP, Gold Standard é arteriografia pulmonar. Show? Nós também temos a ultrassonografia Doppler com manobra de compressibilidade, né? Que aí já vai ser feito nos membros inferiores, né? TVP concomitante em 70% de TEP. Então, em 70% dos casos de TEP, provavelmente o paciente tenha trombose venosa profunda. E a gente vai fazer o quê? A gente vai aceitar o diagnóstico de tromboembolismo venoso e TEP, né? Se a ultrassonografia com manobra de compressibilidade demonstrar TVP proximal, acima do joelho, né? Em paciente com suspeita clínica de TEP. Então, nós temos aqui ultrassom de Doppler, e aí você vai fazer aqui, colocar o transdutor ali no membro inferior, e você vai fazer a manobra da compressibilidade, vai passar e vai apertar. Você vai ver que se está presente a ausência de TEV, né, você vai ver que a veia ela vai comprimir, né? A artéria não. Porque a artéria ela tem, né, a pressão dela é maior, justo? E a da veia não. Então o que acontece? Ao você pressionar o transdutor, a artéria não comprime, mas a veia sim comprime. Então, compressibilidade presente. Agora, quando você pegar o ecodoppler, passar no membro inferior, fazer a compressibilidade, e nem a artéria e nem a vena, né, comprimir, aí você vai suspeitar que tem algo ali, né, obstruindo, aumentando a pressão naquela vena. Que aí vai ser compressibilidade ausente, né, que aí vai ser compatível com a presença de um trombo. Show? Solução. E aí nós vamos ter, né, o protocolo aqui, né, o manejo do TEP suspeito em estabilidade hemodinâmica, o paciente tranquilo, está estável, e o TEP suspeito com inestabilidade hemodinâmica. Vamos começar aqui. TEP suspeito sem instabilidade, o paciente está tranquilo, está estável. Probabilidade clínica de TEP, né? Se você fez o score de Wells, né, e aí o paciente tem probabilidade baixa, intermediária ou, com aquela versão também, improvável, você vai pedir o quê? Dímero D. Se o dímero D for negativo, você não trata, porque não é TEP. Se o dímero D veio positivo, recorremos à angiotomografia de tórax, angiotac. Se a angiotac é negativo, não é TEP. Se a angiotac é positivo, aí é TEP. Você começa a tratar como TEP. Aí tem a outra via, que se lá na frente, se lá atrás, no caso, você viu um paciente com probabilidade de TEP, você fez o score de Wells e a probabilidade é alta, pontuação igual ou maior que 7, ou provável, pontuação igual ou maior que 5, certo? Viagem, então eu já vou na 5.
Justo, entendeu? Você vai fazer o quê? Angiotecer diretamente, não precisa de dímero, porque a probabilidade é alta. Então você aí já pode iniciar o quê? Anticoagulação com enoxaparina, chefe. Solução? Aí você faz angio-TC. Se a angio-TC é positiva, você faz, né, o tratamento para TEP. Se é negativa a angio-TC, você não trata ou investiga outras causas, né? Isso é o protocolo ali num paciente estável. Estável, isso aí. Num paciente inestável, o que é que a gente vai aprontar? Paciente TEP suspeito, mas inestabilidade hemodinâmica, a gente faz o quê? Ecocardiograma à beira do leito, né? Você vai partir diretamente para analisar aquele coração ali, né? Ver se ele tem dilatação, ver se ele tem abalamento do septo, ver se ele tem presença de um coágulo ali, né? Esse é o transtorácico mesmo, né? É na hora ali, rapidão. Não Justo. Aí dá você tempo de faz o botar lá quê? na boca do cara. Aí você vai ver o quê? Disfunção do ventrículo direito, se não, procurar outras causas de choque e instabilidade. Aí a disfunção Se, vai ser o abalamento, né? A presença de um justo. trombo. Então, se ele tem presença desses critérios que tu falou, né? Você faz angiotaque disponível imediatamente. Se tem alteração no ecocardiograma, ventrículo direito tem disfunção, você pergunta, pô, tem angiotaque disponível agora? Vai dar tempo de fazer, né? Se tem, você faz angiotaque rapidinho, entendeu? Mas se não tem angiotaque, você só com o ecocardiograma, você já pode tratar como TEP, de alto risco, entendeu? E se a angiotaque é Biolítico mesmo. negativa, você procura outras causas. Mas se a angiotaque outra vez é positiva, aí você sim ou sim, se o eco deu alterado e a angiotaque também, você já trata ali como TEP. Soluço? Beleza, então o paciente chega, a gente faz score de Wells, deu menor que 5, dedímero. Tá alterado, angiotaque. Alterado, TEP. Beleza, o paciente chega, faz score de Wells, tá alto. Não vou nem fazer dedímero. Faço logo o angiotaque. Angiotaque dá positivo, TEP. Né, estável. Paciente instável. O paciente chega, parada cardíaca, hipotensão, extremidades frias, essa parada toda. Beleza. Não dá tempo nem fazer ataque. Vamos fazer o eco transtorácico. Coloca lá, tem abalamento, tem as veias, vena cava inferior está dilatada, tem um trombo ali. Oxe, isso é TEP aqui e é barril. Se dá tempo de fazer um TAC, eu faço. Se não dá, já trato com fibrinolítico, né? Que é alto. Justo, justo. Pronto, fechou. É isso aí, chefe. Depois de você fazer todo o manejo, né, você também pode fazer a estratificação de risco, que é ver um risco de mortalidade cardiovascular precoce, hospitalar ou em 30 dias, no TEP. Né? Que aí você vai ter os indicadores e os critérios. Né? Que aí você vai classificar esse paciente em risco alto ou maciço de mortalidade cardiovascular, intermédio alto ou intermédio baixo e baixo. Né? E aí você vai ter os critérios de inestabilidade hemodinâmica. Você vai analisar a escala de PESI, que é essa aqui embaixo. Né? PESI 3 ou 5 ou PESI simplificada igual ao maior 1. Né? Vai fazer o eco também, ou TC, e vai ver disfunção do ventrículo direito, que é um dos critérios aqui, e marcador de lesão miocárdica. Lembra que o coração, como ele vai estar trabalhando com uma forte pressão, pode fadigar e pode ter isquêmia, e essa isquêmia pode ter liberação de marcadores de lesão miocárdica. Então, se o paciente tem inestabilidade hemodinâmica, tem PESI positivo, tem disfunção do ventrículo direito, ao eco, ao TC positivo e marcador de lesão miocárdica positivo, ele é um TEP de alto risco, chefe. Esse paciente pode ter mortalidade cardiovascular. Ou seja, Entendeu? se ele já tiver o instabilidade, ele já está alto, né? Sim, porque ele já vai ter todos os demais. Se chegou, ele já tem instabilidade, tchau, já está alto, já é fibrinolítico nele. Não é isso? Sim. Beleza. Aí depois, o intermédio alto e baixo. O alto, ele não vai ter mais inestabilidade hemodinâmica. A partir daqui, ele não tem. O único que tem inestabilidade é o alto, maciço. Isso aí. Então, o intermediário alto, ele tem PESI positivo
disfunção do ventrículo direito positivo e marcador de lesão miocárdica positivo. Ele só não tem inestabilidade hemodinâmica. Depois, o intermédio baixo, ele também não tem inestabilidade. Ele tem PS positivo. Aí ele tem um ou nenhum positivo aqui. Ou ele pode ter só disfunção ao eco e ao anti-TC. Ou positivo em lesão miocárdica. Ou pode ter nenhum, que é o intermediário baixo. E aí o baixo, né, que o risco de mortalidade é baixíssima, você vai ter ausência de inestabilidade, ausência de PS positivo, e aí você vai ter a avaliação opcional. Porque se você fizer, vai dar negativo. Entendeu? Se não tem inestabilidade, não tem PS, então provavelmente o eco dele vai estar normal e lesão miocárdica normal. Beleza, então. O paciente chega, tá com instabilidade, já é alto. Já é alto. Beleza. O paciente chega, o PS a gente faz depois, né? Porque a gente lembra daquela vez que a gente viu, e quando tem um desses vai ter PS, né? É sempre assim. Sim, aqui no caso. Sempre que tiver um ou outro, vai ter o PS. Por isso que vai ser 2. O PS vai levar em conta a idade, o sexo, histórico de câncer, insuficiência cardíaca, doença pulmonar, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, temperatura. Ou seja, aqui tem a versão original e simplificado, né? Aí tem aqui classificação 1, classificação 2, 3, ou seja, de 3 a 5 é positivo aqui. Já o simplificado, né, se ele tem igual ou maior que um ponto, por exemplo, se ele tem câncer, né, se ele tem, por exemplo, aqui a idade, um ponto se é maior que 80 anos, ele já tem PS simplificado positivo, tá ligado? Então, essa estratificação para você ver o risco do paciente ter uma morte cardiovascular hospitalar ou ali em 30 dias. Beleza. Justo? Aí vamos. Tratamento, né? De acordo ali a estratificação de risco. Se é alto, né? Aqui, se é alto, maciço, você vai iniciar fibrinolítico. Porque o paciente, né, vai estar em unidade de terapia intensiva, em UTI. Já se o paciente está classificado em intermediário alto, você vai iniciar anticoagulante. E se não melhorar com anticoagulante, você entra outra vez com fibrinolítico. E o paciente deve estar em UTI. Intermediário baixo. Intermediário baixo, você vai iniciar anticoagulante, né? É de bromoprognóstico e o paciente também, outra vez, tem que estar em UTI. Já no risco baixo, esse aqui, que na maioria é negativo, você vai iniciar anticoagulante oral, né? De preferência os NOACs, né? E alta médica. Porém, se o paciente é de baixo risco e ele tem baixo nível socioeconômico, né? Se o paciente vive sozinho ou longe do hospital e tem contraindicação aos NOACs, né? Geralmente ele vai ser um paciente idoso, por exemplo, que não tem um apoio devido, mora longe, sozinho. Então, você interna esse paciente. Não deixe esse paciente ter alta, né? E você vai dar um aporte que ele precisa, por mais que seja baixo o risco de mortalidade. Show? Show. Ficava bom o caso clínico, hein? Hã? Ficava bonzinho o caso clínico disso aí, ó. De rocha, verdade. Aí nós temos qual é as nossas armas aqui de batalha para poder reverter a situação do paciente. Anticoagulação parenteral no TEP, que aí a gente vai usar heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina, que vai ser a nossa preferida, por isso que eu marquei aqui, que a gente vai poder administrar 1 mg quilogramos via subcutâneo 12 horas. Essa é a nossa arma aqui. Anticoagulação parenteral, enoxaparina, 1 mg quilogramo VS subcutânea, via subcutânea, 12 horas. Show? Aí nós temos aqui a heparina não fracionada e a fundaparinux, né, que são alternativas, mas vamos ficar com a enoxaparina. Nós temos os anticoagulantes orais, que tem o antagonista da vitamina K, varfarina, né, e os NOACs, apixabana, dabigatrana, endoxabana, rivaroxabana, né. Show. Se o paciente tiver um clearance de creatinina menos de 15, a gente dá qual? Menos de 15? Sim. Menos de 15 é
Varfarina, né? Varfarina. Varfarina. Maior, a gente entra com Noax, né? Aí, mais que 30, não. Show. Acho que Varfarina é menos de 30, eu acho, velho, que eu não lembro. Pois é. Vou Ah, mas revisar nessa depois. tabela tem, você devia botar aí, viu? Qual? Essa tabela aí do coisa é grandona, pô. Do estratégia. Ah, Uma tabela maior que fala do clearance, pô. é porque eu cortei, eu coloquei só É, o alvo e a dose. você podia botar a completa, o bota Vou embaixo, colocar. o restante. É porque eu coloquei só o alvo e a doses, porque ia ficar muito ajustado aqui no resumo. Ia ficar bem pequenas as letras. Aí então, Eu tenho um mapa mental desse assunto, eu nem sabia. depois me passa aí. Anticoagulantes orais, né? AVK contra os NOACs aqui, né? Aí você vai ver qual você vai usar. Se você vai usar AVK, antagonista da vitamina K, você vai usar o Varfarina, né? Que aqui já diz, o alvo é inibir a vitamina K. Doses 5 a 10 mg dia. Já os NOACs, né? Você vai usar apixabana, dabrigatran, você vai escolher, né? Aí tem a nemotecnia. Os que tem X, apixabana, endoxabana e rivaroxabana são os que atuam ali o alvo é o fator 10, né? X, né? Que aí o apixabana vai ser 10 mg via oral, 2 vezes ao dia, 7 dias e depois 5 mg via oral, 2 vezes ao dia. E aí também você pode usar rivaroxaban aqui, 15 mg via oral, 2 vezes ao dia, por 3 semanas. E depois 20 mg dia via oral. Show! Já falamos de anticoagulante, parenteral e orais. Agora vamos falar aqui, um complemento aqui de NOACs. Né? Os NOACs são para pacientes com alta e tratamento ambulatório em sua casa. Né? Não usar em gestante, lactante, né? SAF e doença renal crônica. Não indica. Aí, ó, dois aí, ó. Já os antagonistas da vitamina K se usa como último recurso. Tá vendo? Ou seja, INR-alvo 2 a 3. Né? Complicações do antagonista da vitamina K são sangrado, necrose cutânea e demora de 2 a 5 dias para seu efeito. Nesse tempo se usa heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada. É por isso, lembra que a gente estava conversando sobre isso? Eu falei, naquela questão que a gente estava fazendo na cantina. Eu falei, Sim, quando usava farina, tem que usar junto com a heparina. É por isso aí, ó. é porque ela demora, né? 2 a 5 dias você tem que ter um paciente ali já com um amparo, né, farmacológico ali para reverter a situação dele. Observação, ela destrói os anticoagulantes naturais. Aqui só para deixar claro. Depois de complementar um pouco sobre os NOACs e as antagonistas da vitamina K, a farina, vamos falar dos fibrinolíticos, ou trombolíticos também. Trombólise no TEP agudo. Qual é o nosso queridinho? Alteplase. Do infarto é o tenecteplase, né? Aqui no TEP, o favorito é o Alteplase. Né? 100 mg em 2 horas. Aí você vai fazer o quê? Um bolos, né? 10 mg em bolos, 50 mg na primeira hora e depois 40 mg na segunda hora. Você vai dividir em 3. 10, 50, 40. Entendeu? 10 em bolos, 50 na primeira hora e 40 na segunda hora. Alteplase. Depois as outras opções são streptokinase e urokinase. E elas ativam ali o plasminógeno para formar a plasmina, né, que acelera a lise dos trombos. Para pacientes com TEP de alto risco, né, e pacientes instáveis, usa imediatamente. Se não, até 14 dias. Aí fala a literatura até 14 dias. Né? Mas aí fica um pouco pé atrás, né? Vai esperar 14 dias para atuar. Observação. O bolos é até 1 a 2 minutos. Depois disso é ataque. Aí nós temos contraindicação de trombólises absolutas. Né? Ou seja, quando a gente não vai poder usar os fibrinolíticos, os trombolíticos. Aqueles pacientes com ACV hemorrágico prévio, ACV isquêmico, também, com menos de 6 meses, pacientes com neoplásia ou cirurgia, menos de 3 semanas, pacientes com sangrado ativo e diateses hemorrágica.
está contraindicado fazer trombólise. É absoluta. Entendeu? Aí nós temos aqui o quadrinho que eu fiz para o manejo. Então Anticoagulação parenteral, enoxaparina. Absoluta é AVC. Sim. Beleza. Hemorrágico isquêmico. Cirurgia, Primeiras 3 sangramento semanas. ativo. Sangradativo. É, porque se você dá um anticoagulante num cara que está sangrando, né? Aí vamos. Anticoagulação parenteral, enoxaparina, como eu já falei. Anticoagulação oral, os NOACs, a pixabana. E depois fibrinolítico, que é o alteoplasia. Que aí você faz 100 mg em 2 horas. 10 dividido assim em 3. 10, 50 na primeira hora e 40 na segunda hora. E aí nós temos também filtro da vena cava inferior, né, que a gente estava resolvendo aquele quadro lá, lembra? Aquele caso clínico que falava disso? Sim. Filtro da vena cava inferior. Evita que o trombo em membro inferior se desprenda, faça a embolização e chegue até a artéria pulmonar. Isso se indica em pacientes com contraindicação à anticoagulação, pacientes que têm TEP recorrente ou risco de sangramento inaceitavelmente alto, tá ligado? Então você faz o quê? Bota um filtrozinho aqui na veia cava inferior e toda vez que o trombo quiser embolizar, ele vai ser, né, ali contido por esse filtro. Aqui. Bem aqui assim, ó. Tem que ficar fazendo um exame de rotina, né, velho? Não é possível. Acredito que sim. É com o Doppler, o tempo todo é com o Doppler. É só para evitar que o trombo se desprenda, né? E aí se indica em pacientes com contraindicação de anticoagulação, TEP recorrente e risco de sangrar inaceitavelmente alto. Tratamento crônico, pelo menos 3 meses e prevenir recorrências. E aí finalizamos aqui a classe de tromboembolismo pulmonar, TVP, TEV. Tamo junto. Encerrar aqui o vídeo. Agradecimentos aí pela audiência. Tamo junto, é nóis.